Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados e amadas irmãos e irmãs da primeira igreja de Senador Canedo, também da Congregação Vida e todos aqueles que irão assistir e participar deste momento devocional conosco nessa escola bíblica dominical. Queridos, gostaria de mais uma vez agradecer a Deus, por mais uma semana que nós vencemos e também agradecer a Deus por mais uma semana que começamos na presença dEle. Que Deus possa nos abençoar e continuar nos guardando. Essa semana, uma semana que nós estaremos começando o mês da família, Como todos sabem, o mês de maio é o mês da família, então estaremos aí começando uma série de estudos aos domingos pela manhã, domingo à noite e nas quartas-feiras também. As nossas orações também serão voltadas para as nossas famílias. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar durante esse mês de maio, assim como nós temos visto, e temos colocado, esse é o momento que Deus está nos dando para que nós possamos ter contato com a nossa família, para que possamos sermos abençoados na nossa família. Então não vamos desprezar este momento. Eu sei que muitos gostariam de estar na igreja, de estar participando da igreja, mas esse é o momento que Deus tem nos dado para priorizarmos as nossas famílias. Então, queridos, eu gostaria de ler o texto que nós vamos aqui estar falando acerca desta manhã. E eu gostaria de deixar aqui o texto de Gênesis 1, versículo de número 1, que todos conhecem de cor e salteado. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, te agradecer por mais essa semana que o Senhor nos concede. Agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado e sabemos que tudo aquilo, ó Deus, que tem acontecido, tem cooperado para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, quando nós falamos acerca de família, eu gostaria aqui de primeiramente deixar algo para os amados irmãos. O cristianismo, para muitos, ele começa quando a pessoa, há aquela ordem, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para muitos o cristianismo começa ali. Agora, estudando aqui a cosmovisão reformada, nós podemos perceber que o cristianismo, ele começa por, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nós vemos o pacto que Deus, o pacto abraâmico, o pacto que Deus tem com Adão, o pacto que o Senhor tem com Noé, mas também o grande pacto e o principal pacto que o Senhor tem é com a sua criação. Deus, ele não é só o criador da história, mas ele é aquele que intervém na história. Ou seja, o Senhor, o próprio Deus criador, ele entrou nessa história, dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Então nós podemos ver que o nosso Deus não é somente aquele que cria, mas é aquele que intervém na história. E até nos dias de hoje, esse Deus tem falado conosco através da sua palavra. Então, ele é o Criador, ele faz parte dessa história e será também o consumador. Ou seja, tudo começou nele e tudo terminará nele, para que possamos começar uma vida num novo céu e na nova terra, que é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Então, amados, desde o início, Deus ele requer um povo para ele. A sua criação, a família, desde Adão e Eva, também depois em Noé, e enfim,
o cuidado que Deus tem com essas famílias, nós possamos ver que o intuito era que essas famílias glorificassem a Deus e se satisfizessem nele. Quando Deus cria a primeira família, seria para isso, para glorificar o nome do Senhor e para viverem satisfeitos nele. Assim nós vamos ver com Adão, também com Noé, com Abraão, com Isaac e depois com Jacó, que logo após, no voo de Jaboque, tem o seu nome mudado para Israel, e ali nasce, aquele povo, o povo esperado de Deus, o povo do Senhor, que é o povo de Israel, com as 12 tribos de Israel. Então hoje, o Israel de Deus, o povo criado para glorificar a Deus, não é mais somente Israel, hoje é a igreja. A igreja é o povo chamado pelo Senhor para glorificar o nome do Senhor. E por que que muitas vezes a igreja tem falhado? Por que que a igreja não tem cumprido o seu id para fazer a vontade de Deus? Por que que essa igreja tem falhado? Muitas vezes, amados, é porque no princípio, ou seja, naquilo que Deus criou todas as coisas, que são as famílias, é porque esse princípio, ele não vai bem, ele não tem ido bem, ou seja, as famílias. Eu disse, esse começo de ano na congregação, nós fizemos uma reunião com as 33 famílias que nós temos aqui na nossa congregação, chamamos todas as famílias, cada representante de suas famílias, e a colocação que nós fizemos nesse ano é que se nós quiséssemos ter uma igreja saudável, se nós quiséssemos que a nossa congregação ela fosse a igreja, ela fosse ali organizada a igreja, que nós precisaríamos primeiramente organizar as nossas famílias. Porque muitas vezes nós ouvimos de alguns membros, isso é comum ouvir dizer, apesar de que o culto não é para nós, mas ainda ouvimos crentes reformados dizendo, o culto hoje não foi bom, a palavra hoje não foi boa, o louvor hoje não foi bom. Na verdade, nada disso é para nós. Quando nós cultuamos, quando nós adoramos, tudo isso é para o Senhor. Mas o fato de acharmos que não está bom, que está ruim, não é porque o culto, não é porque a igreja, não é porque as lideranças estão ruins, é porque a família está ruim. Quando a família vai mal, tudo vai mal. Então, na reunião que nós tivemos aqui na congregação no começo desse ano, uma das primeiras coisas colocadas foi essa. Se nós queremos ser uma igreja abençoada por Deus, se nós queremos ser uma igreja padrão, uma igreja aonde o Senhor olha para ela, primeiramente teríamos que começar nos nossos lares. As igrejas começam dentro das nossas casas. E a segunda coisa foi que nós mantivéssemos a fidelidade ao Senhor, para que nós aprimorássemos essa fidelidade ao Senhor, não somente nos dízimos, mas também nas ofertas. Então, amados e amadas do Senhor, eu não sei se aqueles que estavam naquela noite ali estão percebendo isso. Deus tem nos dado essa oportunidade. A primeira oportunidade que Deus tem nos dado nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, é que nós ficássemos mais tempo com nossas famílias, que nós estudássemos a palavra com nossas famílias. E também temos a oportunidade agora de sermos realmente fiéis ao Senhor, porque o mundo aí fora está preocupado com a crise, não somente a crise política, a crise na saúde, mas com a crise financeira. Então muitos estão estocando alimentos, estão estocando remédios, estão guardando os seus dinheiros. E a igreja do Senhor, é nesse momento que a igreja vai fazer a sua diferença. Não somente nos seus dízimos, mas também nas suas ofertas. Para que nós, como igreja, possamos suprir a necessidade uns dos outros. Não somente a oferta em dinheiro, mas a oferta em alimento. E assim sucessivamente. Então, amados, esse é o momento que nós estamos podendo ter para que possamos fazer aquilo que Deus requer de nós. Então, quando eu vi esse tema, famílias fortes, igreja forte, eu fiquei muito feliz. Eu comentei até com o presbítero Roberto, eu falei assim, olha, se nós tivéssemos colocado isso direto, seria algo que
a nossa igreja teria entendido. E parece que assim, e que até é algo que nós mesmos colocamos, né? Mas não é, isso veio, né, de um trabalho que o nosso irmão faz aí durante alguns anos e tem nos presenteado com essa bênção. Mas o tema esse ano é muito bom para nós, né? Famílias fortes, igrejas fortes. Então, o tema que nós vamos discutir nessa manhã, por que Deus quer famílias fortes? Por que Deus requer isso de nós? Então, por isso a grande importância do tema que foi escolhido para esse mês. É de uma abrangência muito grande para nós. Ou seja, a família é o centro do cuidado de Deus. Então, primeiro, com os nossos pais, como nós já falamos, né, no Éden, depois com Noé, que foi salvo ele e sua família do dilúvio, e também depois com a família de Abraão, né, que Deus ali separa essa família em Gênesis, no capítulo 12, do 1 ao 13, quando Deus chama Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei, abençoarei aqueles que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há essa promessa para a família, que Abraão seria o representante daquele que viria para abençoar todas as famílias da terra. Então, nós podemos ver que este tema, famílias fortes, igrejas fortes, é algo muito bom para nós, porque tudo começa na família, tudo está relacionado com a nossa família. Mas às vezes esse tema tem sido invertido, ou seja, igrejas fortes, famílias fortes. Mas isso não é o correto, isso não é aquilo que Deus ele propõe para nós. Primeiramente, Deus cria a família, e dentro dessa família, outras famílias seriam abençoadas. Então, a família, ela é uma instituição que vem antes da igreja. Por isso, o correto é famílias fortes, igrejas fortes. Então, essa é a ordem temporal da criação. Elas são, sim, ajustadas para a igreja, para o exercício das funções da igreja e para a sua eficácia. Então, ou seja, as famílias fortes, ela torna uma igreja forte. Então, uma igreja não somente forte, mas uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja eficaz em seu discipulado, no seu testemunho e também na sua fé. Então, amados, por que Deus quer famílias fortes? A primeira coisa que nós vamos ver aqui nesse estudo, Deus quer famílias fortes porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Então, como ocorreu na família de Abraão, nós podemos ver isso aqui em Gênesis, no capítulo de número 17, o versículo de número 1 e 2, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então, Deus, ele requer famílias fortes, porque assim como ocorre com Abraão, ele também tem o propósito de fazer isso com as nossas famílias. O propósito de Deus, a vontade de Deus para com a família é que a mesma forte e saudável, que ela cresça forte e saudável, para que todos aqueles que não creem, todos aqueles que não entendem que o Senhor é o Salvador, para que eles possam ver isso nas famílias. Porque quando nós temos famílias saudáveis, nós também temos uma igreja saudável, nós temos um povo saudável. Quem aqui, né, qual família que talvez você deva ter ouvido alguém falar isso? Poxa, eu queria que a minha família fosse igual à sua, eu queria que os meus filhos fossem igual aos seus, que eles tivessem a mesma educação. Né? Quantas famílias hoje que têm aí os seus filhos perdidos para as drogas, para o mundo do álcool, e assim vai, e muitas vezes olham para nós, e quantas vezes eu já ouvi isso, né, que a vantagem de ser evangélico, de ser cristão evangélico, é que os filhos eram criados de outras formas. Né? A gente vê em alguns eventos de jovens, de adolescentes, e pessoas que vão e que ficam assim maravilhadas
com esse tipo de coisa. Então, Deus quer famílias fortes, porque Ele tem um propósito grandioso para todas as famílias. Assim como Ele tem um propósito grandioso, Ele teve um propósito grandioso com a família de Abraão. Ele também tem um propósito com a minha e com a sua família. A segunda coisa aqui, Deus quer famílias fortes, porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs. O que estamos vivendo hoje no mundo é algo que vem para tentar destruir a família tradicional. Nós precisamos de famílias comprometidas com a palavra de Deus, sólidas, no mundo de amor, e que são para usar, né, esse modelo, para que esse modelo passe a ser o modelo de aquele que Deus requer de cada um de nós. No mundo, nos nossos dias, existem forças do inferno que combatem contra a família, que vão contra a família e querem destruir esse fundamento chamado família. Então, crianças, adolescentes, jovens, não sabem, na verdade, o valor do papel da família, porque eles crescem e desenvolvem-se sozinhos. Ou seja, muitos hoje, crianças hoje com 3, 4 anos, que a sua educação é dada por um celular, por uma televisão, por um desenho. Os pais hoje não têm mais paciência para cuidar dos seus filhos, para educá-los e admoestá-los na presença do Senhor. Então, eles vão crescendo com essa base mundana hoje, né, dos desenhos animados, né, desses programas de jogos que há pela internet. E o que Deus requer de nós, famílias fortes, é porque o mundo precisa conhecer um modelo verdadeiramente cristão. E qual é este modelo? É aquele modelo, e que eu digo aqui para os jovens da congregação: você quer fazer a diferença na faculdade, você quer ser diferente na escola, você quer ser totalmente diferente, seja cristão, tenha uma base cristã, fale de Jesus, fale do cristianismo, diga que você é um cristão autêntico e que você só vai ter relações quando você se casar com um casamento, que o seu namoro é um namoro santo, é um namoro puro. Aí sim faremos a diferença, porque o mundo lá fora jaz no maligno. Tudo que é correto, tudo que é para aquilo que agrada a Deus, o mundo tem tentado tirar das nossas crianças e das nossas famílias. Então, Deus, ele requer famílias fortes, porque os filhos precisam crescer em famílias fortes. As crianças precisam de famílias que conduzam-nos nos caminhos do Senhor. E é por isso que nós hoje estamos perdendo, muitos crentes estão perdendo os seus filhos, porque os seus filhos também estão sendo criados da mesma forma que os filhos no mundo. Estão sendo criados por internet, estão sendo criados por tantas outras coisas e que não convém acerca da fé cristã. Eles não estão crescendo, estão sendo educados na fé, no amor, na esperança, na oração, na disciplina do viver diário, na instrução religiosa. Hoje, nós vemos os pais hoje, para querer fazer a vontade do filho, não disciplina mais. Hoje as igrejas não disciplinam mais. Isso tudo agora virou coisa retrógrada, coisa que não se usa mais. Mas a palavra de Deus diz que a disciplina, ela é para nos ensinar. A disciplina é para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. E quando nós olhamos o texto lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, olha o que o Senhor nos instrui para que nós venhamos a fazer com os nossos filhos como família. Deuteronômio 6, do versículo 6 até o 9, diz assim a palavra do Senhor: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás no sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, essa era a intenção de Deus para com as nossas vidas, para que nós inculcássemos. O que quer dizer essa palavra inculcar aqui? É falar incessantemente, é colocar incessantemente, dia após dia, a palavra na cabeça dos nossos filhos. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, todos conhecem,
A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Então isso aqui, esses provérbios não são aquilo que você não faz que isso vai acontecer, mas são conselhos. Aqui Salomão deixa conselhos para nós. Olha, se você fizer isso, a probabilidade dessas coisas darem certo é muito grande. Então por isso ele diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Ou seja, é ensinar a criança como se pegando na mão, levando-a pela mão, ensinando, fazendo você primeiro, para que ela pudesse imitar. Por isso que nós vemos muitas crianças, quando chegam na igreja, se ajoelham, se colocam, porque eles veem os pais fazendo isso. Os pais não ensinam com palavras: olha, faça isso, mas eles veem e olham as nossas atitudes, e por isso eles fazem. Também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então esses são conselhos para nós. Estudos mostram, queridos, que crianças que crescem em famílias ajustadas, fortes, saudáveis, são crianças mais bem-sucedidas nos estudos e também na vida profissional. Por isso é que nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então, para que nós precisamos, o porquê que Deus quer famílias fortes? Para que os nossos filhos cresçam fortes e também saudáveis. E por último, a última coisa que eu gostaria de deixar aqui para os amados e amadas irmãos e irmãs: Deus quer famílias fortes, porque as famílias precisam construir o padrão e exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Então, por que Deus quer famílias fortes? Porque as famílias precisam construir o padrão e exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Deus quer mostrar ao mundo e à sociedade em que vivemos o que é família, o que é ser uma família, o que é ter uma família. Então, somente as famílias cristãs que têm a Bíblia como regra de conduta e fé podem mostrar isso ao mundo, o ideal de Deus para a sua família. Nenhuma outra filosofia, nada pode educar e ensinar os filhos nessa base, a não ser as famílias cristãs. Então, queridos, por isso é que nós somos chamados, é para isso que nós somos chamados. Deus nos chamou porque nós precisamos construir um padrão de exemplo. O próprio Senhor Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele diz: olha, vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz desse mundo. Então as nossas famílias foram chamadas para ser sal da terra, para ser luz neste mundo tenebroso. E qual é o propósito? E qual é esse propósito grandioso para nós? E o que nós podemos hoje aprender com esse propósito de Deus grandioso? Deus tem preparado para nós um local de descanso, o Éden. Deus tem preparado para cada um de nós o propósito de Deus, o maior propósito grandioso do Senhor, desde a fundação do mundo, desde a criação. O propósito que Deus tem para a criação é que Ele separaria um povo e que esse povo estaria junto dele, ali no Éden, ali no novo céu e na nova terra, ali no local onde nós estaríamos ali somente para glorificar e para estarmos cientes, plenamente satisfeitos com a presença do nosso Deus. Então, amados, fomos chamados também para sermos espelho para esse mundo. Fomos chamados para sermos famílias exemplares dentro desse mundo. A terceira coisa que nós podemos também aprender para nós hoje, quando criamos os nossos filhos na admoestação do Senhor, há uma grande probabilidade deles serem cristãos fortes e saudáveis no mundo, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, ou seja, onde quer que eles estejam. Eles terão a sua fé reforçada e nada que possa tentar afastá-los dessa fé será capaz, porque nós, como famílias, educamos e inculcamos o que é o cristianismo na vida deles. E também nós somos chamados para ser
sal da terra e para ser luz desse mundo. Então, amados, eu gostaria aqui de, nesse momento, encerrar com um desafio à igreja, né? Eu conversava com um membro da igreja essa semana e esse membro me relatou e eu falei assim, o que você está aprendendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão? E uma das coisas que ele me falou que eu achei muito interessante, que ele abriu o coração e disse, pastor, havia dias que eu poderia ir à igreja junto com a minha família e a gente às vezes por cansaço do trabalho, etc., nós não íamos à igreja. E hoje que nós queremos ir e nós não podemos. Então o que nós temos aprendido com isso é dar valor às coisas de Deus, é dar valor àquilo que Deus preparou para a nossa família. Então, amados e amadas do Senhor, eu gostaria aqui de lançar um desafio para vocês hoje. Hoje que queremos estar na igreja e não podemos estar, que nós venhamos aprender esta lição. Não prive a sua família da igreja. Não prive a sua família dos cultos de doutrina na quarta-feira. Não prive a sua família, os seus filhos, dos cultos de orações nas sextas-feiras. Porque muitas vezes, por isso é que nós vemos cultos que não há jovens, não há adolescentes nos cultos de oração, porque eles não foram acostumados a isso. Então, queridos, que nós venhamos aprender isso. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, porque o domingo é o único dia que tem para você descansar. Que nós possamos abençoar os nossos filhos, a nossa família, levando-os à escola bíblica dominical e adorando a Deus em momento de culto. Que esse momento, sirva para nós como lição de que Deus está nos falando. Ontem eu conversando com o presbítero Clemão e ele citou o texto de Isaías, olha, que haveria tempo que nós tínhamos que buscar a Deus enquanto nós podíamos. Então, queridos, isso aí é uma demonstração de Deus para nós, que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos buscar, enquanto nós podemos achar. E muitas vezes temos deixado de buscar o Senhor nas quarta-feiras, nas sextas-feiras, no domingo pela manhã e no domingo à noite, por coisas tão banais, por coisas tão insignificantes. E é isso que Deus tem nos ensinado para nós. Primeiramente, fortalecendo as famílias. Aproveitem esse momento de fortalecimento das famílias, para que quando nós voltarmos para a igreja, que as nossas igrejas também se tornem fortes. E assim nós possamos cumprir esse propósito desse estudo que nós estaremos fazendo. Famílias fortes, igrejas fortes. Que as nossas famílias possam ser um esteio, possa ser uma coluna de fortalecimento da igreja. Que cada família da nossa igreja seja uma coluna de fortalecimento para a primeira igreja de Senador Canedo e para a congregação Vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te louvamos, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por este momento que o Senhor, ó Deus, nos ensina a como família, que nós possamos, ó Deus, de que forma possamos fortalecer a tua igreja. Por isso, ó Deus, eu quero pedir nesta manhã, fortaleça, ó Deus, as nossas famílias, fortaleça os nossos lares, os casais, os nossos filhos, os nossos parentes, para que nós possamos formar juntos uma igreja forte que avançará para o reino do Senhor. Assim eu oro e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Até logo mais à noite com a pregação do pastor Deneval. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse domingo. Tenham um domingo abençoado por Deus.